Fala, galera! Em qualquer trabalho existe o conceito do fator humano. De acordo com ele, todos cometem erros de tempos em tempos, mesmo os melhores profissionais de sua área. Às vezes, nos levantamos com o pé esquerdo, ou então, os problemas pessoais ocupam todos os nossos pensamentos, ou simplesmente somos traídos pela nossa própria atenção. E se na maioria dos casos, um erro do funcionário acaba só com uma bronca do chefe, às vezes, o problema pode se transformar em algo muito mais sério. No vídeo de hoje, falaremos sobre os erros de funcionários de grandes empresas que custaram milhões de dólares a seus empregadores. Olho na tela! Praticamente em qualquer lugar do mundo, todo mundo conhece o Google. Esta, talvez, seja a empresa mais famosa do planeta. Você sabia que ela lucra cerca de 60 milhões de dólares por dia? What? Chega até a ser difícil imaginar essa quantidade de dinheiro. Oh my God! Não. Só para que você tenha uma ideia, com sua renda anual, a empresa poderia construir 21 Taj Mahals. Sim, aquele luxuoso mausoléu mesquita da Índia, considerado pela Unesco uma das obras-primas do patrimônio mundial. Todas as paredes deste edifício estão cobertas com placas de pedras preciosas. Como você acha que essa empresa gigante conseguiu ganhar tanto? Segundo agências de análise, mais de 90% da receita do Google vem da publicidade. Basta pensar nos orçamentos das campanhas e ficará imediatamente claro que o menor erro pode custar muito dinheiro à empresa. Isso não é uma simples suposição. Casos assim já aconteceram na história da corporação. No ano passado, um estagiário que estava fazendo um treinamento no Google causou uma perda de 10 milhões de dólares, e isso em menos de uma hora, por puro acidente. O problema foi que o cara lançou acidentalmente uma campanha publicitária com um preço de clique elevado. O engraçado é que o objeto anunciado era um simples retângulo amarelo. Levou 45 minutos para que a empresa notasse o erro e parasse de distribuir o anúncio, que já tinha aparecido em muitas páginas. Não se sabe ao certo o que aconteceu posteriormente com o pobre estagiário, mas o Google diz que ele certamente não cobraria pelos anúncios errados. Você sabia que, em média, 90% das planilhas em todo o mundo contém algum erro, ainda que pequeno? O pior é que esses erros podem custar a uma empresa várias dezenas de milhares de dólares por mês. Isso considerando que a grande maioria das empresas usa planilhas em seu trabalho e elas são preenchidas por humanos que, como já sabemos, são propensos a errar. Em 2003, um incidente relacionado a isso aconteceu na empresa canadense de energia TransAlta. Naquela ocasião, a empresa perdeu 24 milhões de dólares em lucros devido a uma confusão nas planilhas do Excel. Isso é nada menos do que 10% da renda anual da companhia. O que aconteceu foi que um dos funcionários cometeu um erro grave ao compilar uma lista de pedidos de contratos. Havia muito mais deles no documento do que o necessário, e eles tinham um preço muito alto. O resultado foi que a empresa pagou significativamente mais por contratos que ainda não era capaz de cumprir. O presidente da empresa diz que o erro aconteceu por causa de um erro no bom e velho copiar e colar, que não foi percebido por nenhum dos funcionários superiores. Às vezes, a falta de atenção custa muito caro. Outra empresa que sofreu com a falta de atenção de um funcionário enquanto trabalhava no Excel é a Kodak, empresa conhecida por todos pela produção de materiais fotográficos. Em 2005, um erro custou-lhe a incrível quantia de 11 milhões de dólares. Oh my God! O que houve foi que algum funcionário desatento acidentalmente adicionou alguns zeros extras ao relatório de despesas da empresa. Encontrar um erro assim imediatamente não é tão simples. Geralmente, ele é descoberto quando já é tarde demais. Você acha que erros no Excel não acontecem frequentemente? Pois eles acontecem sim. Você nem imagina quantas empresas grandes e respeitadas perderam milhões de dólares com isso. Em 2008, por exemplo, isso aconteceu com o banco de investimento britânico Barclays e em 2012 com a holding financeira norte-americana JP Morgan. Naquela ocasião, um famoso trader da empresa chamado Bruno Ixel e apelidado de Baleia de Londres causou à empresa perdas equivalentes a 6 bilhões de dólares. Oh my God!
Imagina só essa quantidade de dinheiro. Isso aconteceu porque, ao compilar planilhas, a empresa começou a usar uma nova ferramenta para avaliar o risco nas operações financeiras. Por engano de um dos funcionários, esses riscos foram subestimados significativamente em várias transações, o que levou a perdas incríveis. O julgamento do caso de Ixil durou vários anos e ele foi acusado de fraude no mercado financeiro. As acusações contra ele e seus colegas foram retiradas apenas em 2017. Até hoje, não se sabe se o que houve foi um erro inocente ao trabalhar com o Excel ou se os riscos foram subestimados intencionalmente. De qualquer forma, você provavelmente já percebeu que é melhor ficar atento com o Excel. Sabendo que quase toda Wall Street usa o programa, as consequências de uma fórmula copiada incorretamente podem levar ao desastre. Como se proteger de tal situação, mesmo que você não seja um grande banqueiro? Bem, os especialistas dizem que a única saída é automatizar os processos dos negócios. Obviamente, a máquina também pode ter um bug em algum momento. Mas as chances são muito menores. Às vezes, os erros humanos ganham uma escala cósmica. Houston, we have a problem. No sentido literal. Em 1998, a Agência Espacial Estadunidense, a NASA, estava se preparando para lançar a Marte um satélite transmissor. O objetivo da missão era estudar o clima do planeta vermelho, observar a dinâmica de sua atmosfera e pesquisar sua superfície. Os cientistas queriam coletar dados sobre as mudanças sazonais do clima em Marte, bem como investigar mais detalhadamente o fenômeno das tempestades de poeira. Ou seja, os planos eram grandiosos e o projeto inteiro custou à NASA uns 125 milhões de dólares. E então aconteceu o seguinte: o satélite foi lançado no dia 11 de dezembro de 1998 e 9 meses depois deveria chegar até Marte e se posicionar em uma órbita circular. E ele realmente voou até o planeta vermelho, mas em algum momento começou a se desviar muito da rota. Logo, o sinal do satélite desapareceu completamente. Somente após uma longa investigação, descobriu-se que ele sobrevoou a superfície de Marte a uma altitude 2 vezes inferior ao necessário e se fragmentou na atmosfera. E você nunca vai adivinhar qual é a razão para esse erro. O que houve foi que, ao escrever os comandos, os engenheiros em terra simplesmente esqueceram de converter as unidades britânicas para as internacionais. Como resultado, todos os dados foram inseridos em PSI, enquanto o software do satélite interpretou automaticamente esses comandos em newtons. A diferença entre essas unidades, como você já imagina, é muito significativa. O mais surpreendente nesta situação é que, nos 9 meses em que o satélite viajou até Marte, por mais de 740 milhões de quilômetros, nenhum dos funcionários do laboratório de propulsão a jato da NASA prestou atenção nesse erro tão bobo. Portanto, da próxima vez que você ficar bravo consigo mesmo por um descuido no trabalho, lembre-se deste caso. Naturalmente, isso não significa que agora você e os outros funcionários podem errar à vontade, mas isso ajuda a se acalmar e entender que não é nada tão grave. E aqui está outro erro cometido por um funcionário comum. E, infelizmente, suas consequências foram muito além das perdas financeiras. Tudo aconteceu em 1988, na plataforma de petróleo Piper Alpha, localizada no Mar do Norte. No dia 6 de julho, um dos operadores da plataforma, como sempre, fazia seu serviço. Em algum momento, ele parece ter se distraído ou simplesmente não calculou os riscos. De acordo com o protocolo, ele precisava interromper a produção, mas decidiu não perder tempo com isso. O resultado desse erro foi uma explosão e um incêndio subsequente que se espalhou pela plataforma tão rapidamente que os funcionários não tiveram nem tempo de enviar um sinal de SOS à Terra. A plataforma em chamas só foi notada depois de algumas horas pela tripulação de uma embarcação auxiliar que passava. Infelizmente, naquele momento a plataforma já estava completamente destruída. O desastre se tornou o maior da história da indústria do petróleo. Além de muitas baixas, a empresa proprietária da plataforma também sofreu perdas de quase 4 bilhões e meio de dólares. Isso é claro, sem mencionar os danos que o enorme vazamento de petróleo e gás causou ao meio ambiente. O que podemos dizer? Perder dinheiro, especialmente quando se trata de quantias tão incríveis, é assustador para qualquer empresa. Mas a situação é ainda pior quando outras pessoas morrem devido a erros humanos. E na aviação, isso infelizmente acontece com certa frequência. Na maioria das vezes, são precisamente os erros de pilotos ou controladores, e não o mau funcionamento dos equipamentos, que levam a perdas humanas e financeiras. Por exemplo, você sabe qual desastre é considerado o maior da história da aviação civil? Ele ocorreu no dia 27 de março de 1974.
1997, na pequena ilha espanhola de Tenerife. E essa história é realmente difícil de acreditar da primeira vez. Naquele dia fatídico, muita coisa começou a dar errado logo cedo. Para começar, o principal aeroporto das Ilhas Canárias parou de aceitar pousos devido a uma pequena explosão e ameaças de que uma segunda aconteceria. Por isso, todos os aviões começaram a ser enviados para o pequeno aeroporto de Los Rodeos, na ilha de Tenerife. Além de estar sobrecarregado, a sua pista estava envolta em uma densa névoa durante quase todo o dia. Muitas tripulações tiveram que esperar horas na fila de decolagem, entre elas a de 2 Boeings 747. Uma das aeronaves era da empresa holandesa KLM e a outra da agora extinta companhia aérea Pan American. Ao primeiro avião lhe foi ordenado esperar o comando para a decolagem no final de uma das faixas e ao segundo para seguir a mesma pista, mas virar em uma das curvas. O problema é que os controladores do aeroporto mal falavam inglês e as réplicas dos dois pilotos em algum momento se sobrepuseram tragicamente. O que aconteceu foi que o avião da KLM começou a aumentar a velocidade rapidamente ao longo da pista, no final da qual estava a aeronave da Pan American, esperando tranquilamente sua hora de decolar. Por causa do nevoeiro, nenhuma das tripulações, nem a torre de controle do aeroporto se deram conta disso. A colisão frontal provocou um incêndio e a morte de quase todos os passageiros presentes nos dois aviões, que eram cerca de 600 pessoas. A investigação do desastre durou 9 meses, e apesar de vários especialistas terem cometido erros nessa tragédia, a tripulação da empresa holandesa foi responsabilizada por ela. Segundo o tribunal, o comandante se apressou demais para deixar Tenerife o mais rápido possível e não escutou direito os controladores. A KLM teve que pagar indenizações às famílias das vítimas no valor de 58 a 600 mil dólares. Se multiplicarmos esse valor pelo número de vítimas, o custo total para a empresa foi de 33 a 350 milhões de dólares, além dos danos à sua reputação. Isso é o que a pressa pode fazer. Isso é tudo por hoje, amigos. Até a próxima. Tchau!